Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos aqui para conversar sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site que é voltado para a história do futebol. A ideia é resgatar jogadores que estão esquecidos e trazê-los de volta para a mídia, para apreciação da opinião pública. Então, resgatar os grandes jogadores do passado através de entrevistas, através de confraternizações, através de textos, através de resenhas, enfim, um vasto material que o Museu da Pelada desenvolve com esse objetivo. Na verdade, a proposta é resgatar a história do futebol em geral, mas particularmente a história do futebol brasileiro. É um projeto desenvolvido, criado e gerenciado pelo Sérgio Pugliese. O Sérgio Pugliese é um jornalista de grande sucesso, vencedor de 2 prêmios ESSO e uma equipe de colaboradores que toca o conjunto. Vem conhecer nosso trabalho, www.museudapelada.com. E você também encontra o Museu da Pelada no Facebook, são quase 150 mil adeptos. Você encontra o Museu da Pelada no Instagram, você encontra o Museu da Pelada no YouTube e você também encontra o Museu da Pelada no canal Max Prime da TV a cabo. Bom, gente, sempre que eu venho aqui falar sobre o Museu da Pelada, sobre os atrativos do Museu da Pelada, eu aproveito para contar uma história sobre futebol. E eu estou fazendo aqui uma série pegando os melhores jogadores de futebol no Brasil entre os anos de 1971 e 1977. Eu, na verdade, estou fazendo de trás para frente. Então, 1977 a gente já falou. O melhor jogador do Brasil naquele ano foi o Toninho Cerezo. 1976 a gente já falou. Na minha visão, o melhor jogador daquele ano foi o Jairzinho. 1975 a gente falou. O melhor jogador foi o Paulo Roberto Falcão. E agora vamos falar sobre 1974. Sempre lembrando o seguinte, nessas épocas eu ainda não acompanhava futebol, eu era um garotinho muito pequeno. Então a gente faz os comentários muito mais baseados sobre o que quem entende de futebol dizia, né, sobre os jogadores em cada ano. 1974 é um ano difícil de analisar. Por quê? Vamos colocar o seguinte, quem foi campeão brasileiro em 1974? Foi o Vasco da Gama. O clube, aliás, que eu torço, né? E o grande destaque do Vasco da Gama em 1974, que não era um time técnico, mas era sim um time cascudo, experiente, que sabia lidar com as dificuldades, o grande jogador era o Roberto Dinamite. Ora, gente, para quem acompanha a carreira do Roberto Dinamite, como eu, sabe que ele foi se tornar um jogador tecnicamente diferenciado quase no final da carreira. Que no início da carreira ele era um jogador mais trombador, era um jogador mais de jogo de contato físico, embora fizesse muitos gols. Então não dá para botar o Roberto Dinamite de 1974 como o melhor jogador do ano, né? Então você pode pensar, o Vasco ele fez ali um quadrangular final com o Cruzeiro, com o Santos ou com o Internacional. Bom, o Internacional teria o Falcão, só que o Internacional não se classificou à final, né? O Santos obviamente tinha o Pelé, só que o Pelé já estava em final de carreira e portanto o rendimento não que fosse ruim, mas já não era o mesmo, né? E poderia ter o Cruzeiro. O Cruzeiro, o grande destaque talvez fosse o Palhinha, né? Mas, enfim, para justificar ser o melhor jogador do Brasil no ano, acho que não. A revista Placar elegeu como bola de ano do ano de 1974 o Zico, né? Bom, gente, quem sou eu para falar mal do Zico? Eu adoro o Zico, acho o Zico o maior jogador brasileiro que eu vi em ação. Mas em 1974 o Flamengo não entrou no quadrangular final do Campeonato Brasileiro. Então elegeu o melhor jogador do Brasil, um jogador que não estava nem entre os 4 que fizeram a fase final, né? Um jovem Zico ainda de 20 para 21 anos. Acho que também não é o caso. Então, aí a gente lembra o seguinte, teve Libertadores também. E na Libertadores o São Paulo chegou à final contra o Independiente da Argentina. Venceu a final? Não, perdeu, mas chegou à final.
e lá no São Paulo despontava o futebol do Pedro Rocha, né? Que depois da saída do Gerson se tornou o dono do time lá no São Paulo. Então eu vou por aí, eu acho que o melhor jogador de 74, né? E aí quem acompanhou a época poderá confirmar se sim ou se não, foi o Pedro Rocha. Bom, gente, Pedro Rocha do São Paulo. Bom, gente, é isso e lembre-se, www.museudapelada.com. Passa lá, se você gosta de futebol, eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço.